Opa! Ah, até que enfim, hein? Estou lhe Opa! vendo ao vivo. E aí, Paulo? Como diz você? Opa! E aí, tudo Opa, e bem? aí? Beleza? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo em paz? Que legal, hein, cara? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ao nosso meu podcast, humilde pobrecast, ou ao nosso humilde o nosso pobrecast. humilde pobrecast. E aí, cara? Muito bom. Eu aqui, enquanto a gente estava se conectando, né, eu estava aqui pensando, caramba, como a gente tem as ferramentas das redes sociais, elas nos aproximam, né, nos Sim. conecta. E a Aham. gente começa a descobrir, né, que, tipo assim, tem outras pessoas no mesmo campo, com as mesmas Aham. ideias, que estão a fim de debater, argumentar, e não estão aqui para lacrar, porque infelizmente, né, uma coisa que a gente que está aqui muito na rede social sabe que o que viraliza é aquilo que você constrói para lacrar, né? E geralmente hoje que é o que Uhum. acontece hoje, principalmente na ala política, né? Eles falam para os seus das redes sociais, eles não discursam Uhum. na Câmara, né? No Congresso, para os seus com propostas, com ideias, enfim, é Uhum. aquilo que o seu eleitor quer ouvir, né? Nunca o contraditório, né? Infelizmente. Exatamente. Na Mas, verdade, esses, sim. esses caras, eles vão para lá, terça, quarta e quinta, quando muito, né? Fazem um videozinho, fazem um corte no TikTok para postar, para viralizar, né? Não tem profundidade intelectual, não tem o direito ao debate, né? Não tem compromisso com a democracia, né? Não há. Isso está só no nosso campo, né, Paulo? Isso está no campo progressista, isso está no campo da esquerda. Esse compromisso com a democracia, essa honestidade intelectual, né? Agora, no campo, mas o problema é que essa honestidade intelectual, esse compromisso com a democracia não é uma coisa que viraliza, né? Não é uma coisa que vai ter tantas visualizações quanto o trabalho, entre aspas, né, que esses caras acabam fazendo nas redes. Mas eu também acredito que esse trabalho nosso, que é um trabalho orgânico, mas ele é um trabalho também cirúrgico, porque Sim, quando a educação transforma, ela transforma para a vida toda, né? sem dúvida, sem dúvida, Eu, sem antes de dúvida. começar aqui, que o pessoal tá chegando, né? Eu Uhum, quero falar para a galera aqui hoje que esse espaço de conversa é para reflexão, aprofundamento sobre temas do cotidiano. E hoje uhum. a gente vai falar sobre consciência de classe, né? Eu estou recebendo agora o professor Rogério La Greca, tá certo? Tá certo, tá La certo. Greca, né? Bacharel em Geografia, Ciências Sociais, professor de História, Filosofia e Sociologia e criador do canal Filosofia, nosso humilde podcast. Então, assim, gente, para quem não sabe, eu conheci o trabalho dele no Spotify tem mais ou menos um mês, né? E esse um mês é como se fosse mais de anos de transformação. Então, eu preciso falar com esse cara, ter uma conexão, esse cara, porque o que eu falei com você, né, aqui no privado, no WhatsApp, você consegue prender dentro foge daquele estigma, na verdade, dos estereótipos que a gente constrói no mundo do entretenimento, do áudio, visual, né, que é Uhum. fazer tudo certinho, imagem de alta qualidade, áudio. Não estou dizendo que você não faz, mas a questão é que o que você faz vai para além do que a gente quer ver, a gente quer ouvir. Opa. Então eu não estou preocupado se a qualidade da imagem está em não sei quantos pica das galáxias de megapixel, ou se está no Uhum. áudio mono, ou se está no áudio estéreo, né? A gente quer aprender. Então, quando a gente quer aprender, não importa o recurso que você está usando, né? Poderia ser até no Legal. quadro a giz. Então, você justamente com esse trabalho, como talvez você não perceba, mas no fundo, Uhum. Rogério, você acaba inspirando outras pessoas. E foi a partir daí da virada de chave dessa, eu sempre digo, né? Inspiração atrelada à transpiração. Eu disse, cara, eu agora com quem eu conversar, eu vou usar alguns instrumentos e argumentos que eu aprendi com o Rogério. Cara, e Que assim, legal.
tem dado muito certo porque é didático para mim também, né? Comparado assim, como Uhum, você sempre fala, né? Os nossos argumentos eles são construídos a partir de literatura, de leitura. uhum, E eu assim, eu sou um aprendiz, né? E você é um mentor. Então, hoje a honra aqui de receber você aqui no Voz 365 é justamente abrir mais esse espaço, que eu costumo também dizer que é um espaço de colaboração, não de concorrência, mas é um lugar onde a gente tem todas as vozes, menos para a extrema direita e para a imbecilidade. Aqui uhum, não tem espaço para isso. Aqui tem espaço uhum. para debate, para argumento, com base de ideias e, acima de tudo, como você sempre traz no seu humilde pobrecast, que é basear através de dados e pesquisa. Porque quando você não tem um dado, você também fala, né, no seu áudio, ó, eu estou com um pouco aqui de achismo, não tenho quase certeza, né? Então isso também aprofunda o debate, porque, tipo assim, ninguém o penaliza, né? Não, mas o cara tá tirando de ônibus, você já tá, né, enunciando Uhum. a questão da informação. Então, eu acredito muito nessa potencialidade, né? Elogio o seu trabalho, porque eu acho importante, conforme você vai fazendo um trabalho, você ter pessoas que, além de comentarem lá, né? Porque nenhum trabalho, Rogério, começa grande. Nenhum trabalho Uhum. começa grande, né? É Uma verdade. árvore para crescer com segurança e enfrentar as tempestades, ela precisa criar raízes profundas. E seu trabalho é Sim. esse. Então, quando eu disse, cara, não, eu tenho o meu top 3 do Spotify, juro a você, o meu top 3 é quando eu tô no carro, quando eu tô no ônibus, quando eu tô na academia, quando eu tô em casa. Então no meu Uhum. top 3 você entrou e disse, caralho, eu tô esperando um novo episódio porque eu quero aprender hoje sobre alguma coisa. Então você sempre traz algo muito real e elucida muitas das vezes as dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia e as dificuldades até para a gente debater com outras pessoas que estão fora. O que eu lamento é que essa acessibilidade ou esse interesse não esteja disponível para quem, por exemplo, a discussão que você trouxe recentemente é a escala 6 por 1. Porque quem está chegando agora está cansado, né, está descendo o transporte agora, quer chegar em casa e tirar a roupa, tomar um banho, tomar um café e cair na cama para no dia seguinte seguir o trabalho e ela não tem tempo para fazer isso que a gente está fazendo. Debater, falar Exatamente. sobre política, Uhum. né? Falar sobre a importância Uhum. de como a política influencia o nosso dia a dia. Perfeito. Eu acho que assim, eu agradeço aí pelas suas palavras, pelo reconhecimento. É um trabalho que eu comecei ele na pandemia, né? E por conta de ter que me distanciar de sala de aula. E aí eu continuei esse trabalho posteriormente, porque eu vi que estava atingindo mais gente, né? Eu vi que tinham pessoas que estavam se interessando pelas ideias, pelos debates, e estavam trazendo à tona algumas questões, algumas perguntas, fazendo alguns pedidos. Pô, faz um episódio sobre tal coisa e tal. E aí, a princípio, ele era só de filosofia, de fato, né? E aí eu peguei alguns autores clássicos para falar sobre eles e tudo mais, e filosofia e sociologia, então era uma coisa assim, um compromisso mais acadêmico, sabe, Paulo? Era uma coisa mais assim, voltada mesmo para o conteúdo, né? Para o conteúdo aí abordado Mais formal, né? isso, mais formal. Só que aí eu comecei a perceber que existem necessidades, né, de se debater questões como, por exemplo, escala 6 por 1, né, como, por exemplo, a democracia no Brasil, a questão do Orgulho Caramelo, que é um episódio que eu tenho um carinho especial, porque fala bastante aí sobre essa nossa ruptura com o complexo de vira-lata e o resgate, né, desse nosso orgulho em pertencer a esse país, né, que é um lugar que tem tudo para dar certo, né. Eu sempre, nas conversas, eu sempre falo assim, porra, o Minas Gerais é maior do que a França, né, assim, em extensão territorial. Esse lugar tem tudo para dar certo. A gente tem a melhor alimentação básica do mundo, né? A gente tem um clima bom, a gente tem pessoas bem intencionadas, né? A gente só precisa mesmo politizar as pessoas, fazê-las entender que a política ela está no nosso cotidiano, fazer as pessoas perceberem que a grande questão mesmo é a gente se engajar politicamente, né? Porque se a gente não se interessa por política e não se engaja politicamente, quem se interessa e se engaja vai tomar as decisões por nós, né? E hoje em dia você tem aí um Congresso Nacional onde uma
grande parcela dos parlamentares, dos deputados, eles estão comprometidos única e exclusivamente com o capital especulativo, né, com pautas atreladas principalmente à disseminação de ódio, né, à intolerância, no que diz respeito a vários aspectos da nossa sociedade. E eu acho que o conhecimento ele é libertador, porque ele vai fazer com que a gente aí consiga transcender, né? Eu acho que a grande questão da nossa espécie é que o homem ele transcende, né, a inexorabilidade da matéria. A gente vai além daquilo que nos é imposto como os limites da nossa existência. E assim, por mais que a gente deixe de existir, por mais que a gente seja, por mais que sejamos efêmeros e perecíveis, né, as ideias não morrem, né? Não há nada mais revolucionário do que as ideias que são disseminadas, né? E é uma maneira que a gente tem. Eu agradeço aí, especialmente a você por ter me convidado para estar nessa live aqui no Vozes, porque eu acho que é uma ótima maneira da gente atingir mais gente, né? E o nosso campo progressista, Paulo, o nosso campo da esquerda, ele precisa se organizar, ele precisa se articular, ele precisa ser mais atuante nas redes sociais, porque do outro lado, a extrema-direita, como você bem disse, né, numa das nossas conversas aí, os caras estão aí para lacrar, os caras estão aí para fazerem memes, para pegar videozinho de TikTok e apresentar questões, e apresentar ideias, né, que não são ideias na verdade, mas são aí falas superficiais que não têm uma profundidade intelectual, né, que não nos levam a uma reflexão. E o nosso compromisso é sempre com a verdade, o nosso compromisso é sempre com a honestidade intelectual, né? Que é, acima de tudo, colocar uma ideia e falar, a gente está se pautando em tal pensador, a gente está defendendo isso por conta disso, é aqui que a gente quer chegar, o nosso projeto de país é esse, né? Então, eu acho que essa grande articulação, ela é de fundamental importância nas redes sociais, para que a gente atinja cada vez mais gente. E isso que você traz, acho que, por exemplo, a própria extrema-direita, então, os políticos se aproveitam desse dado que a gente tem, que o Brasil corresponde a mais ou menos 29% de analfabetos ou alfabetos funcionais, né? São letrados, mas eles não sabem interpretar. Então, por exemplo, a gente quando vê um conteúdo na internet, seja áudio, vídeo, a gente sempre lê a legenda, né? Além do que está sendo dito, a gente tá falando de pessoas que ela tem dificuldade de interpretar. A gente tem que desenhar. É por isso que para o campo da extrema-direita é muito mais fácil eles criarem narrativas curtas, né, fake news, porque a gente tem que explicar. E para explicar, cara, você tem que ter um argumento didático muito profundo, ou muito raso, na verdade, porque na rede social você tem que ser raso. Infelizmente, o cara que é intelectual na rede social, ele é muito difícil ele viralizar, no sentido de se engajar, de crescer. Então, você tem que responder na mesma altura, ser raso na mesma altura. Então, é até difícil para a gente que está da academia ter essa postura, porque não é uma postura nossa, né, esse tipo de ataque. Mas eu aprendi uma coisa também, né, num episódio que você falou, que isso cravou muito na minha mente, que depois eu quero falar sobre isso, quando você fala da tolerância aos intolerantes. Porque quando a gente tem tolerância ao intolerante, quando ele toma o poder, né, já era, ele não tem tolerância com ninguém, ele por ele. Então, o fato da gente estar aqui, eu sou um exemplo disso, aqui em casa, a família, os filhos, eu contamino de uma maneira positiva a minha família e quem está perto de mim. Eu também presto consultoria educacional, né, em algumas empresas, e quando eu estou em palestras, em eventos, eu estou levando exatamente algumas coisas que eu recebo de você. Novas expertises eu estou trazendo. Eu disse, cara, eu não sabia disso, eu vou trazer essa ideia. Por exemplo, o episódio que você me recomendou hoje, que foi o nascimento do fascismo ou foi do nazismo, alguma coisa assim. Foi 2 episódios que você mandou hoje, e aí você relata que um dado que eu não tinha me aprofundado, que o maior genocídio da humanidade, ou no Brasil, foi o dos indígenas, né? Foram mais de 80 milhões de indígenas assassinados, né? Então ali eu fiquei, caramba, por que eu não aprendi isso na escola, pelo menos na minha geração? Porque a escola atual agora hoje tem até a disciplina de matrizes africanas, né? Eu não tinha isso, né? Então, eu fiquei assim, cara,
eu não aprendi nada disso na escola, eu não tive essa oportunidade. Na escola a gente não teve a oportunidade de falar sobre. Eu acho que no meu tempo ainda tinha sociologia, se não foi sociologia, mas tinha uma disciplina que trabalhava a ética, mas depois tiraram. Então, eu fiquei assim, hoje eu sou uma transformação daquilo que eu resolvi buscar. A minha mudança, a virada de chave, foi de 2020, 2020, pronto, 2019, pronto, 2018. Eu disse, não é Uhum. possível que o Brasil... Eu quase caio. Eu disse, não posso cair no conto do vigário. E aí foi a virada de Uhum. chave, eu disse, não, eu preciso transformar isso de uma maneira que, através dos recursos que eu utilizo, transformar a vida de outras pessoas através do conhecimento. Mas, assim, dentro da sua, do seu campo, eu sou um aprendiz, cara. Eu Uhum. sou um ouvinte. Então, tudo que você posta lá, tudo que você publica, eu estou ouvindo, estou anotando, eu tenho que usar isso com Uhum. argumento. Porque com argumento a gente combate essa galera. Porque a galera, quando começa com achismo, com subjetividade, a gente traz o dado. Mas o dado não diz isso. Aí a pessoa, sim, Sim, tá certo. Fica ignorante, sim. ignorante se quiser. Então, parabéns de novo, Rogério. Assim, que continue. Muito Uma obrigado. coisa que eu vi você falando no outro vídeo, Uhum. né? Não foi do podcast, mas você publicou a sua necessidade de publicar mais temas, de publicar mais episódios durante a semana, né? 1 ou 2 Uhum. episódios. E realmente a gente tem muito tema para falar, tem muito assunto para falar. E eu acho importante você estar lá e o que eu puder fazer também para contribuir de forma estratégica para a gente crescer juntos é justamente Uhum. fazer com que você saia da sala de aula, dos cursinhos e vá direto para auditórios, sabe? Para levar para quem está querendo ouvir, sabe? Porque a Uhum. gente tem uma sociedade, por exemplo, eu falei a você que eu tenho muito orgulho de ser nordestino, eu tenho muito mais de ser nordestino do que ser brasileiro. Mas no Uhum. Nordeste, a gente, embora a gente não tenha essa característica de preconceito, porque aqui pelo menos o nosso estado, ele é reconhecido como o estado da hospitalidade, né? A gente gosta muito e recebe muito bem o turista, o viajante. Sim. Infelizmente, fora daqui do sul, a gente é muito mal recebido. E só que aqui a gente tem um problema ainda do patriarcado, escravocrata ainda, e um Uhum. conservadorismo no ambiente de trabalho e nas Certo. escolas, principalmente tradicionais, particulares. E é um desafio para a Uhum. gente ter que conscientizar isso, porque o domínio ainda é muito grande das empresas e das escolas, do familismo. Né? E o familismo, você Uhum. sabe, trazendo de gerações, longas gerações, são pessoas de grande porte, de posse. Uhum. Então, para a gente que não tem recursos, combater é muito difícil, sabe? Então, mas quando você vem e aparece, aí eu já contamino alguém que está dizendo, epa, não é bem assim, porque eu ouvi, o caminho é esse e tal. Eu acho importante o que a gente está trazendo aqui. O espaço é seu, eu estou falando demais, mas eu quero ouvir de você. E o tema de hoje que a gente vai tratar, eu falei analfabetismo funcional. Eu já Uhum. fui um analfabeto funcional. Hoje não. Hoje eu sempre vejo o que há por trás. Quando eu vi uma matéria eu não sei se você assistiu, colocaram no Instagram, da Renata Vasconcelos, ela iniciou atacando o Irã, dizendo que o Irã era quem estava causando a guerra e fechando o mar. Aí eu parei assim, peraí, o que ela está querendo dizer com isso? Porque não foi o Irã que começou a guerra. Mas é Uhum. a grande mídia, né? A grande Sim. imprensa tradicional, né? Funcionando Uhum. aí para os interesses econômicos. Então, eu já penso, logo penso. Né? Sim. Então, epa, não é bem isso. Então, quando alguém vem falar, ou então vou lá comentar, olha, não é bem assim. Isso que ela está Uhum. trazendo é sensacionalismo e terrorismo, né? De fato. Sim. E antes mesmo de entrar no assunto que a gente vai falar da temática dessa questão da gente se identificar como classe, a gente politicamente ser formado e entender em que grupo a gente pertence. Sabe um Uhum. questionamento que eu tenho aqui? Eu ainda não ouvi você falar sobre isso, você já falou sobre as grandes mídias a quem pertence, mas qual é a nossa dificuldade em termos de recurso mesmo de agariar? Porque a gente sabe que tem empresários também de esquerda, progressistas e milionários ricos. Por que a gente não consegue uma TV aberta, Rogério? Qual é essa dificuldade? Eu estou vendo o nascimento do ICL, né? Sim. Pequeno, né? Uhum. Bem organizado, mas ainda está lá no YouTube, né? Com essa Uhum. dificuldade desses mais de 50 anos de TV brasileira, né? A gente não tem uma Uhum. TV.
progressista, cara? O que tá impedindo? O que é que impede? Porque a gente tem um monte... Até a igreja tem, pô, canal. Tem, tem. E os progressistas de esquerda não tem, cara? É que, historicamente, né, Paulo? Historicamente, se você for parar para pensar, acontece o seguinte, ó. Quando o Getúlio Vargas ele vem na década de 30 e toma o poder por meio daquilo que a gente chama de Revolução de 1930, porque o Vargas ele tem várias fases, né? O Vargas ele é igual o Tim Maia, igual o Bob Dylan, né? E a primeira fase dele é uma fase revolucionária. Ele vem e derruba a República do Café com Leite. Essa República do Café com Leite, os cafeicultores, né, que se alternavam no poder entre Minas Gerais e São Paulo, quando eles perdem o poder, quando eles são apeados do poder pelo Getúlio Vargas, que é uma revolução de fato, porque já que vai ter, né, essa derrubada desses caras, eles vão migrar para a formação de opinião. Então, eles vão migrar para a mídia. Então, por isso que até hoje você tem assim uma mídia que está ligada àquelas famílias quatrocentonas do estado de São Paulo, né? Aquelas O poderio famílias. econômico, né? Isso, exatamente. É o poder econômico, tá? Dos cafeicultores, atrelado ao poder político do exército, por exemplo, né? No caso do Brasil. E aí, o que que acontece? A gente não tem uma TV, né? Uma TV estatal, por exemplo, que tenha a possibilidade de dialogar com a massa, porque você tem 70% da mídia nas mãos de 6 famílias, né? Então, o ideal é uma democratização da mídia brasileira. Na verdade, quando a gente fala de regulamentação da mídia, não é só regulamentação das redes sociais, né, que isso também é fundamental, mas que você crie novos canais progressistas que atinjam as pessoas. Né? O problema das redes sociais é que a gente vai estar muito atrelado principalmente à questão dos algoritmos, né? Então, um vídeo que eu curto aí de um perfil conservador, o algoritmo, você sabe muito mais disso do que eu, você que trabalha com essa questão, o algoritmo vai criar uma espécie de universo para E a gente, que bolha, a né? gente fica vendo aquilo, né? Uma bolha, exatamente. E vai ser muito difícil esse processo de ruptura, né? Uma vez eu estava falando com meu filho sobre isso. Ele chegou um dia, falou assim, pai, por que tanta gente acredita que a Terra é plana, né? Aí eu falei, o que você anda vendo na internet? Ele falou, não, eu vi o vídeo eu estava vendo um streamer, e ele estava falando que a Terra é plana. É um cara que fica jogando videogame, e fica falando que e ficava assim, jogando videogame e falando bobagem, né? Falando que a Terra é plana, Terra é plana, Terra é plana. Aí acabou esse vídeo, o algoritmo, evidentemente, mandou vários outros para ele, né? Então, assim, a gente tem que conseguir furar essa E o bolha mais e absurdo é o dialogar. algoritmo permitir esse tipo de discurso, né? Só que o algoritmo, assim, só que não há ética nesse universo, né, Paulo? Nesse universo da internet, sem regulamentação, né? Não existe um compromisso das grandes corporações, por exemplo, em fazer com que as pessoas compreendam minimamente o que é o mundo. Pô, pensa na pandemia, cara, quanta gente não negou, né, não abraçou o negacionismo e ficou se recusando a se vacinar porque entrou numas que a vacina ela ia matar, que a vacina ela Virava era jacaré, né? virava jacaré e implantar um chip, né? Inclusive o Jair, né? O Jair Messias, ele só não foi reeleito devido à condução irresponsável dele na pandemia, né? Não sei se você concorda comigo, mas por Concordo. exemplo, ele foi o primeiro presidente na história Não, da República. então, mas a questão é, né, com todas as sandices e os crimes cometidos através de fala e Todas, comportamento, todas. ainda assim o eleitor decidiu Aham. votar nele. Mas a questão é porque eu odeio o PT. Não importa se não tem projeto Isso, de Brasil. Eu só não isso, quero o PT. Eu isso, só não quero é isso. Lula. Não importa nem que o Brasil caia para a pobreza, todo mundo morra. O que é Aham. importante é porque assim, é o É, brasileiro que não se interessa pelo próprio país, né? É a ausência do isso. nacionalismo, né? Do Mas, orgulho de mas ser esse, brasileiro, né? então, mas esse complexo de vira-lata, por exemplo, e esse ódio, né, que a galera passa a ter do PT, por exemplo, é que, se você for parar para pensar, o Bolsonaro não era o candidato da burguesia, né? Porque, assim, o que vai acontecer, né? Se você pega, por exemplo, a meu ver, tudo começa em 2016,
quando você tem a derrubada da Dilma Rousseff, né? O golpe contra a Dilma Rousseff. Você pega assim, você tinha empresas novas que estavam surgindo naquele capitalismo brasileiro emergente, como a JBS, a Odebrecht, né? Os novos capitalistas. E esses novos capitalistas, eles estavam assim concorrendo com aquilo que a gente chama de old money, né? Os capitalistas das antigas, tipo a Fiesp, os banqueiros, né? Os latifundiários. Então, o que que vai acontecer? Esses caras produziram uma crise que quebrou os capitalistas emergentes, que quebrou os novos capitalistas, Sem né? contar da Aí, Lava Jato, né? exato, a Lava Jato ela acabou com quantos postos de trabalho no Brasil, né, Paulo? Milhares, Quanta, milhares. assim, É. ela implodiu a nossa indústria, Ah. né? E eu assim, eu sou comunista, e estou falando isso assim, pô, implodiu o capitalismo brasileiro, entendeu? Implodiu a nossa indústria, né? Os caras derrubaram a Dilma, trocaram a regra do salário mínimo e Tratoraço, previdenciário também, trabalhista, né? e Foi o aprovaram tratoraço aí. reformas Ah. perfeito, aprovaram reformas neoliberais. Só que veja bem, essa questão de derrubar Dilma Rousseff em 2016, a Lava Jato fez o quê? Você lembra daquele do Jornal Nacional, com aqueles dutos de óleo, de Lembro. petróleo, saindo Uhum. dólares e tal? E os Isso. caras ficavam meia hora, 40 minutos, PT corrupto, PT corrupto, PT corrupto. Né? O PT, no fundo, ele não caiu por causa de corrupção, né? Mas porque ele diminuiu um pouco a distância entre as classes, né? Na sua Esse é o essência é isso. problema, né, da burguesia, né? Você tem que se Exatamente. deparar com a empregada no aeroporto, né? Viajando para Perfeito. Disney, né? É igual o Paulo Guedes Fazendo falou. curso de medicina numa faculdade privada, né? Com bolsa, né? Então, Exatamente. infelizmente. Exatamente. E Isso é isso tem a ver com inaceitável. políticas públicas, né? De assistencialismo, né? Uma política que eu digo hoje, que eu entendo hoje, que é política de reparação, né, cara? Quando você entende a história, Uhum. você mesmo fala muito sobre isso, quando você entende as nossas origens, né? Mas a Uhum. questão que eu, voltando à questão da gente não ter uma. A gente, por exemplo, a gente não tem um investimento. Primeiro, o país não investe em pesquisa, né? O maior exemplo que está dando aí no Uhum. mundo é a China, que investe em pesquisa. Uhum. O Uhum. Brasil não investe em pesquisa. Então, por exemplo, a gente está na mão de dois extremas-direita, né? Porque é o dono do X e o dono do Instagram, o Meta. Então, assim, por que a gente não tem alguém da esquerda ou algum financiamento para que tenha esses tipos de investimento? Então, eu acho, sabe, também acredito que a esquerda ela é muito desarticulada nesse sentido. É muito analógica ainda. Porque as discussões estão sempre sempre assim, pensando em se manter no poder e ganhar a eleição. Não pensa para longo prazo. O que a gente precisa, como você falou assim, a questão da estatal. Pô, mas uma igreja tem uma TV. Você liga aí, Uhum. e além de ter canal, a igreja também tem missas todos os dias, que é um Uhum. comércio. A igreja é um comércio, né? Principalmente as igrejas Uhum. protestantes. Por que a gente não consegue esse. E a TV estatal? É uma alternativa? Eu ouvi recentemente um amigo falando que estava no projeto de Lula ter uma TV estatal. Não procurei saber, mas ele, como é da ala política, ele me falou, ele disse, olha, cara, até está no Uhum. projeto de Lula aí trazer uma TV estatal aí para a gente mudar esse cenário. Eu disse, sim, mas a gente Uhum. precisa parar de. Eu mesmo, raramente, assim, quando eu ligo o jornal, eu sedimento, né? Eu filtro, né? E às vezes, por que estão falando disso? Por que uma matéria dessa que tem relevância, enquanto a gente está vendo tanta gente, né? O caso da Palestina, um exemplo, né? Sim. E não está sendo noticiário, porque, como se diz, são os neoliberais, né, cara? Financiamento, Na né? Então, verdade, esses neoliberais, na real, né, que tem uma ligação assim única e exclusiva com o capital especulativo, o que esses caras, eles criminalizam qualquer empresa estatal, né? Então, por exemplo, o cara fala assim, peraí, empresa estatal está dando prejuízo. Empresa estatal não tem que dar lucro. Empresa estatal tem que prestar um serviço de qualidade à população, né? Essa é a grande questão. Se a gente vai para essa mentalidade capitalista liberal de que a empresa estatal ela tem que dar lucro, privatiza que melhora. No Brasil tem uma coisa, né, Paulo, de que tudo que é público é atrelado, assim, é visto como algo que não presta. Então vamos privatizar que melhora. Então, por exemplo, o transporte público. O vamos transporte público é sucatear primeiro, né? Para gerar exato, comoção popular e a gente exato. privatizar. Você tem que sucatear para depois você privatizar É o caso e dos também Correios tem hoje, né? Um exemplo, né?
Perfeito, caso dos Correios. Mas você tem também um estigma de que é coisa de pobre, né, cara? Ah, Então, por exemplo, transporte público. Ah, transporte público é coisa de pobre, saca? Aí o cara vem e fala assim, ah, eu não vou andar de busão, não, porque isso é coisa de pobre. Eu, por exemplo, eu só ando de transporte público, né? E na cidade onde eu moro, o transporte público, no horário que eu pego, ele não está cheio, né? No horário que eu vou para as minhas aulas, para meus compromissos e tal. E assim, é Wi-Fi e ar-condicionado. É como você andar de ônibus, sei lá, em uma cidade europeia. Só que aí o cara da classe média brasileira, ele é tão vira-lata, mas tão vira-lata, que ele vai para a Europa, aí ele anda de anda de ônibus lá, ônibus, né? De metrô. tira uma selfie, posta no Instagram e fala, tô no metrô em Paris, sabe? Só que aqui no Brasil é coisa de pobre, é a empregada dele que vai andar. E aí ele não vai É, se misturar com os pretos, ele não vai se é. misturar com os pobres, percebe? O preconceito de classe, ele também está atrelado a essa questão da criminalização de tudo que é público no Brasil, né? Uma coisa que é pública no Brasil e que não foi privatizada só por conta da pandemia é o nosso Sistema Único de Saúde, né? Porque o projeto era esse no governo Bolsonaro em 2018, percebe? Então, assim, se não fosse, né, você fala assim, o que a pandemia trouxe de bom? Quando eu vejo, assim, esses pessoal no Instagram, o que a pandemia trouxe de bom? Hashtag gratiluz pandemia. Não trouxe nada, nada. Para mim, trouxe só uma coisa, mostrou como que a sala de aula é insubstituível, como que não tem como você produzir conhecimento fora de uma sala de aula, né? E mostrou também a importância do Sistema Único de Saúde, senão os caras iam privatizar, Paulo. Os caras estavam sabe, aquele Paulo Guedes, velho, aquele ministro da Economia, ele é da escola de Chicago, cara. A escola de Chicago, ela é aquela ortodoxia econômica que se aplicou na ditadura militar chilena, que é você juntar neoliberalismo com autoritarismo fascista, né? Que é o perigo que se corre se por acaso, né, bate na madeira, vier a ser eleger Flávio Bolsonaro para esse país. Que aí vem Entendeu? aí o tratoraço para os direitos trabalhistas, né? É um dos projetos, né? Perfeito. E o Pix Tal, também, né? É exato, atender tal aos qual fizeram. interesses dos Estados Unidos. O Rogério, uma pessoa colocou aqui, eu já teria Hum, até resposta para ele, que foi o Rabelo, que ele disse que dividir para conquistar. Ele disse que criaram a ideia de divisão com a direita e esquerda, entre aspas, porém ele disse que não vê nenhum deles com propósito para mudar o Brasil. Temos uma máquina pública inchada para manter uma classe política, para manter uma classe política. uma O que classe eu política. entendo no que ele está dizendo aí, a máquina Hum, pública ela sempre foi inchada, independente de que lado esteja, né? Até sim, porque sim. Lula, eu costumo dizer, Lula ele só consegue governabilidade quando ele agrada a direita e o centro. Não existe um Sim, governo de esquerda no Brasil, porque ele não. precisa agradar os interesses neoliberais. Porque O senão ele único não tem governo. governabilidade, concorda? Não tem, não tem. O único governo de esquerda que você teve no Brasil foi o do João Goulart, né, Paulo? Foi o do Sim. Jango. E na E época aí teve ele 2 anos. traz aqui, aí eu gostaria que você no tocante aí eu lembrei quando ele fala dessa questão da divisão entre direita e esquerda, no tocante do que a esquerda criou de universidades desde 2001 na época de governo de Lula, que foi Uhum, só no governo dele que foi se ampliado as universidades e a gente fala da construção de novas universidades, sim, polos e Pronatex. Então, de exato. afirmar que a esquerda ela não traz proposta para mudar, o cara financiou um carro na época de Lula, que foi Uhum, eu vejo que foi uma das grandes mudanças para o trabalhador, foi poder financiar um carro e um imóvel. uhum, Outra das grandes mudanças também são os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Né? Isso foi uhum, um dos grandes marcos. Aí a gente tem o sim. ProUni, que foi uma implementação, né? Um ajuste já o que vinha lá do governo de FHC, a gente tem o Bolsa Família, sem contar os diversos outros, as outras políticas públicas como o SAMU, que a gente está no dia a Uhum, dia, só que está tão acostumado com as narrativas que você não consegue uhum. perceber a política pública que é direcionada para reparação. Né? Então, Porque a você. pessoa dizer que não tem uma mudança, né? Pode responder aí a ele, por favor, Rogério. Não, eu acho que assim, ó, são dados, né? Assim, são fatos históricos e dados. Então é só a gente mostrar o seguinte: você fala, meu, quem que foi o presidente que mais criou universidade na história desse país? Foi o governo, foi o Lula, foi o Lula E que 1 e matou a 2 e depois fome o Lula. também, né? O programa de combate à fome, as políticas públicas para tirar o Brasil do mapa da fome. E que é O Lula exemplo mundial.
perfeito, que é copiado por países da União Europeia hoje. Você entendeu? O programa Luz para Todos. Olha só a dignidade que é para um Eu lembro trabalhador. desse programa. O cara voltar da roça, Paulo. O cara tá na roça, o cara É, voltar da lida e conseguir tomar um copo d'água gelada. Isso é dignidade. é, Você entendeu? O cara matar por exemplo, matar um porco lá no sítio dele e ter como condicionar a carne. E não ter refrigerar. que, É. sabe, e ter um projeto em longo prazo para a própria vida. Né? Então você tem, ó, o Gás do Povo, o Luz para Todos, você tem o SAMU, ProUni, o FIES, ProUni, o investimento pesado que você vai ter no Sistema Único de Saúde, o Farmácia SAMU, Popular, né? farmácia popular, né? Na verdade é assim, ó, não é um governo revolucionário. Essa é a grande questão, não é um partido revolucionário. Não enfrenta os interesses da classe dominante, mas tem compromisso com a classe trabalhadora, né? Essa é a grande questão. Ó, vou mandar um abraço aqui pro Mark Ratão, viu? Mark Ratão é uma figura que eu adoro, viu? Um beijo Que para bom. você, Ratão, Mark. Ô, Rogério, esse é o Ah, primeiro live? É? a primeira live da história. Ah, que ótimo, maravilha. Você Funcionei, que, né? Lhe obriguei, né? você que me obrigou, né? E também mandar aqui, ó, né, para Érica um abraço também, viu? Valeu por estarem presentes aí. E agradeço a você, Paulo, por ter me obrigado a estar na live. Eu vou adorar fazer isso mais vezes, viu? Façamos sempre. É muito E bom aí, você conversar sobre falou do isso. gás do povo, até para citar, né? Que a pessoa ela diz assim, ela não consegue ver, mas a gente precisa dizer como você me disse, são dados, né? Eu lembrei do projeto Minha Casa Minha Vida, do cadastro Uhum. único que não existia, do Sim, Ciência Sem Fronteira, gente, o Ciência Sem ciência sem Fronteiras, fronteira. agora o mais recente, o Pé de Meia, que a Aham. gente tem agora. Eu lembro também aqui, pelo menos na região do Nordeste, foi muito profundo isso, que foi um projeto de cisterna no sertão. A gente tinha Sim. aqui um nome já adotado, que era Chapéu de Couro, que construía cisternas nas Legal. casas populares, né, das pessoas que não tinham Uhum. acesso à água. E isso Uhum. foi projeto do governo de esquerda. Então, assim, não dá para. Assim, a gente tem argumento aqui, dizer que a esquerda não traz. Assim, olha, pronto, Uhum. você está dizendo uma coisa subjetiva. Olha, eu não acredito. Assim, bom, agora a gente está trazendo os dados. Agora a decisão é sua, se acreditar ou não, se existe ou não políticas. Sim. Porque eu acho que, eu penso que todas essas nomenclaturas de projetos que vieram a existir e continuam existindo são políticas Uhum. de reparação, né? Sem dúvida, porque a gente está falando de um país, entre aspas, recente, um país escravocrata, um país de modernização conservadora. Então, quando a gente para pensar, né, Paulo, e pensa nas mudanças estruturais que você teve aqui, elas não foram estruturais, É. né, porque elas não abalaram a estrutura. Eu, como bom marxista, eu gosto de pensar que nada é estrutural, porque o que é estrutural é impossível de ser Isso. mudado. Você falou isso em um podcast, aí eu lembrei, e eu ainda estou falando estrutural. E você trouxe Sim. essa diferenciação e eu não consegui encontrar outra palavra para substituir o estrutural. Histórico, 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 pronto. porque o que é histórico é passível de ser mudado, Isso. sabe? Agora, quando a gente fala, por exemplo, ó, sobre racismo estrutural no Brasil, eu gosto de pensar que assim, gosto de constatar, eu como bom marxista, gosto de pensar que o racismo é histórico. Se ele é histórico, dá para ser mudado. Você precisa de um letramento, né, racial para mudar isso que acontece aqui. E é uma coisa que a gente está passando, uma coisa que a gente está vivendo. A gente precisa de um letramento também de gênero, para fazer com que os meninos cresçam sem odiar a mulher, né? Acabar com essa cultura red pill, acabar com essa coisa execrável que existe nas redes sociais. Então, assim, penso eu que a gente está no caminho, né, da problematização, no caminho da democratização do conhecimento, no caminho, principalmente, da produção intelectual, né? Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é é fundamental, né? É mais um passo para essa ruptura, para essa mudança de paradigma, né? Porque quando a gente para pensar, por exemplo, a gente está num governo, né, de centro-esquerda, que, ao mesmo tempo em que concilia os interesses da classe dominante, tem um compromisso com a classe trabalhadora, né? E aí o que a gente tem? O PT, querendo ou não, o Paulo, ele ainda é um freio
para o neoliberalismo, para o capitalismo selvagem, né? Porque senão isso aqui já ia ser terra de ninguém, né? É só você pensar assim. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, professor, e professor de história, inclusive, e ele estava falando o seguinte, que o Brasil foi o segundo país que mais privatizou estatais. O primeiro foi a União Soviética, quando você teve a abertura para o regime capitalista, né? E você fala, a União Soviética mostrou que um outro mundo é possível, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um ator negro norte-americano que foi para a União Soviética e ele disse que pela primeira vez na vida dele ele não se sentiu como um cidadão de segunda classe, entendeu? Porque lá você tinha evidentemente uma outra, cara, uma outra mentalidade. O Marx ele fala que a consciência de uma sociedade é determinada pela maneira com a qual ela produz os seus bens materiais, né? E se a gente produz os bens materiais numa sociedade que preze pela coletividade, a nossa mentalidade, a nossa maneira de lidar com o outro, ela vai ser de maior acolhimento, né? De menos individualismo pequeno burguês, sabe? De menos eu e mais nós, pelo coletivo. Isso que você está trazendo aí já responde até o Rabelo novamente dizendo que não concorda com esse excesso de assistência do governo, pois vemos cada vez mais uma população mais acômoda. Veja só, mais uma subjetividade, porque eu li quarta-feira passada um dado que mais de 2 milhões de brasileiros saíram do Bolsa Família, porque aumentaram a Sim, renda. Ou seja, o sim, brasileiro não está acomodado. Obviamente que a gente encontra ali dentro de todas as camadas gente que não tem interesse de crescer. Assim como você encontra mendigo na rua que não quer ter casa. Ele está ali exato. por escolha, isso é fato. Agora, dizer que a política de assistencialismo acomoda a população, não, porque a gente está trazendo um dado. E outra, eu trago até uma experiência pessoal, porque como eu trabalho, estou ligado, interligado com comunidades, gente, é porque talvez ele nunca tenha ouvido de uma pessoa e visto na pele de uma mãe pescadora, a pele toda queimada, e você Uhum, perguntar a ela por que, que ela está com a pele toda queimada até a perna e fazendo tratamento. Aí ela me uhum, diz, porque eu me queimei usando álcool para cozinhar. Aí a sim, pessoa vem me dizer que é contra a política de assistencialismo porque acomoda as pessoas. Até ontem eu uhum, conversei com outra pessoa que é deficiente, trabalha numa empresa privada, e ela me uhum, falou que passava muita fome na época dela e não existia Bolsa Família. Ela tem hoje seus uhum, 39 anos. Então, veja uhum, só, é aquela questão que você falou agora, é pensar no meu próprio umbigo. Eu estou esquecendo que sim, existem outros que não têm o mesmo acesso que eu tenho. exato. Entende como tem muita gente não tendo acesso a essa informação riquíssima de ouro nesse momento. Ou porque não querem ter, ou porque não querem mudar. Porque, como você mesmo diz, Exatamente. os dados estão aí. Só basta a Uhum, gente, né, entender como é que funciona a política. E quando você falou de Lula, né, Lula é centro, né, a gente tem centro-esquerda. Gente, 2025 foi um dos anos que o agro mais faturou no uhum, Brasil. Aí como assim contra Lula? O agro odeia Lula. exatamente. Se bem é um dos setores que mais mamam no governo, mais que Bolsa Uhum. Família. O Porque plano eles têm o Safra, Bolsa Empresarial, né? O Plano Safra, então. Porque diz que é o exatamente. Bolsa Família que quebra o país, é porque a pessoa realmente não quer aprender, não quer estudar e vai lá entender quem é que mama nas tetas do governo. É Na simples isso. verdade, o que, se você for parar para pensar, você fala, bom, o Bolsa Família é 1,6% do PIB, né? E, assim, não é tão impactante, não é nada impactante perto, por exemplo, da sonegação fiscal dos grandes empresários, dos grandes bilionários desse país, entendeu? Então, assim, o que de fato quebra a economia são os super ricos que sonegam seus E impostos. eu não sei se você tem esse dado também que eu vi semana passada. Quando a gente quer entender, a gente busca para aprender. Uma das coisas Uhum. que também mais quebram o país são os que só negam impostos. Sim, exatamente. Eu não me recordo agora o valor, mas saiu ano passado, né? O Uhum. resultado do ano passado, esse ano, das pessoas que só negam impostos. Aí eu tenho outro problema, sabe? Que eu queria até que você Uhum. comentasse. Eu não aguento mais gente falando. Ah, porque agora o país tem muitos impostos. Assim, não sempre teve imposto. Mas é verdade, não sempre teve imposto. Teve. Então por que que a gente chama de taxado? E me explica aí, Rogério, por que taxado?
estereotiparam ele agora, mas sempre existiu imposto. E os impostos, eles só são aprovados se o Congresso aprovar. E quem é maioria no Congresso? Exatamente. Exatamente. E ao mesmo tempo você faz o quê? Você blinda, por exemplo, você isenta impérios neopentecostais, né? Então é incrível você pensar que um Edir Macedo não paga imposto, que ele pode pegar um carro e registrar Em o nome da documento igreja. em nome da Igreja Universal e ele não vai pagar IPVA. Você entendeu? Silas Malafaia outro dia estava pedindo Pix para trocar de avião. Não paga R$ 1. Você entendeu? Então, Entendi. assim, esses caras precisam ser taxados, né? E você precisa de uma reforma tributária significativa que taxe principalmente os dividendos desses super ricos, né? Porque quem mais paga imposto no Brasil é o pobre e a classe média, porque a gente paga imposto e classe média também é pobre, né? Classe média também é pobre. A única diferença é que a classe média, na verdade, ela detém um pouco de capital cultural, né? E um certo poder de compra. Só que classe média, o que move a classe média é o medo da proletarização, é o medo de ficar pobre, né? E aí, por isso que ela tem uma Porque tendência também a assim, classe média é a que mais está perto da pobreza do que da riqueza, porque se acham ricos, né? perfeito, perfeito, e por isso que tem uma tendência à fascistização da classe média, né? Se você for parar para pensar, o Bolsonaro ele não era o projeto da burguesia. A burguesia ela queria um Geraldo Caiu de Alckmin, né? paraquedas, né? Exatamente. Só que como foi disseminado muito ódio em torno da figura do Ele é Lula, cria da e grande se mídia. exato, exato. Assim como o Sérgio Moro, né? Quem que é Sérgio Moro? De onde saiu esse cara, né? Ele foi Até hoje, transformado é em... por isso que eu dizer, a ausência das pessoas refletirem, né? Eu ficava assim pensando, que negócio é esse? Eu, particularmente, sabe? Eu ficava assim, que negócio é esse de juiz ficar dando entrevista em capa de revista, famoso? Uhum. Eu nunca vi isso na minha história, desde que eu tenho quase 50 anos, né? Então eu disse, eu nunca vi isso na minha vida, isso não é normal, o juiz estar aparecendo, tirando foto, dando entrevista, popstar. Como assim, É, cara? Então, assim, como você diz, né? A ausência de letramento é onde a educação falha muito, né? Porque é projeto também do governo, é né? A projeto educação e falhar, é né? essa espetacularização, porque a classe média precisava de um herói, né? E aí, como você tem, assim, aquela coisa da Lava Jato, o oleoduto lá, dólares, e PT corrupto, e etc, etc. E aqueles ataques com... E a figura que mais atacou o PT e o Lula na época foi o Bolsonaro. Ele saiu, cara, ele foi deputado por 27 anos. Ele aprovou 2 projetos. Esse cara nunca fez nada pelo país. Absolutamente nada. E aí, o que, que vai acontecer? Quando ele vem à tona e começa essa popularização dele, essa espetacularização da política nas redes sociais, ele começa a falar coisas e trazer à tona sentimentos que as pessoas tinham eles internalizados e fala, pô, tá aí um cara que me representa. Então, tem gente que vai votar no Flávio Bolsonaro porque quer continuar sendo transfóbico, homofóbico, racista, misógino e quer ter o direito de ser assim porque vai se sentir representado por figuras nefastas como o Jair Bolsonaro ou como o próprio Flávio Bolsonaro, que pousa, né, hoje em dia de moderado, mas é uma extensão do projeto de poder fascista personificado pela figura do pai dele, que está preso por ter tentado dar um golpe de Estado, né, evidentemente. Você falando do Flávio, você me lembrou de uma coisa, né? Que a extrema-direita, ela vive de um mito, não sei se foi mito a palavra, uma coisa que você falou num podcast que eu lembrei, que vive de Uhum, um mundo que nunca existiu. Então uhum, eles usam argumentos do passado como se esse passado fosse bom. Porque nesse tempo as pessoas não morriam, porque nesse isso, tempo as pessoas eram felizes, porque nesse tempo não existiam isso, gays, nesse tempo não existiam pretos, não existiam essa de uhum, diversidade. uhum. É um passado É que o, nunca existiu, né? É utópico, né? é, E é o Joseph estratégico, né? Stanley. Exatamente. O Joseph Stanley, ele escreve um livro falando sobre os pilares do fascismo e ele fala que um dos pilares, ô Paulo, é justamente esse culto a esse passado mítico Culto que ao nunca passado existiu. mesmo, que isso. Percebe? Então, os alemães, por exemplo, falavam: vamos voltar para uma época em que a raça superior comandava. O Mussolini lá na Itália, vamos voltar para a época do Império Romano. E no Brasil é a ditadura.
né? Que a galera flerta e fala, não, a ditadura foi a melhor E época nunca e tal. estudaram sobre, né? Nunca leram um pouquinho, né? Que se Exatamente. estivesse na ditadura nem poderia estar com faixinha na rua, né? Agora me diz uma Exatamente. coisa, entrando dentro do nosso tema, o que que Hum, faz, né, dentro de toda essa discussão que a gente está trazendo agora, que é hum, eu ser contra, eu sendo pobre, sendo contra o sistema, porque assim, eu sou pobre, cara, na boa, eu não sou uhum, rico, né? uhum. Então assim, eu ser contra a todo o sistema que ajuda o coletivo, que é a questão dessa construção social que faz os trabalhadores se enxergarem como classe média, né? E não se enxergarem numa percepção assim do que eles são, Uhum. proletariados. É o Sim, mesmo que é uma frase que a gente sempre ouve, o inseto votando no inseticida. Por que que exatamente. isso? Por que que eles conseguem? Aonde está Manipular? essa é isso? Que o trabalhador, por exemplo, ele já está contra a escala. O trabalhador que se lasca. Olha, Uhum. essa história bonitinha de 6 por um, ela é muito no papel, porque tem gente que trabalha domingo a domingo. E Sim, esse que trabalha domingo a domingo é contra a escala sim. 6 por um, a redução da escala 6 por um. Porque eles abraçam, né, o Paulo, aquela narrativa que a gente estava falando dos 5, 10, 12 segundos de vídeo no TikTok, sem uma profundidade intelectual e sem a possibilidade da gente compreender o fenômeno na sua totalidade. Porque uma coisa que a gente precisa entender, por exemplo, né, que quando você tem, tal qual você disse, o inseto voltando no inseticida, tem um meme muito bom que é de umas baratas assim, olhando para um chinelo havaiano, e o chinelo havaiana está em cima de um palanque, e as baratas estão mito, mito, né, chamando o chinelo havaiana de mito. Mas, assim, é uma coisa que a gente não entende, é que eu acho que a grande referência é o Gessé Souza, né, essa hora, quando ele fala que classe social é uma reprodução de privilégios históricos, né? E aí, qual que é o único privilégio, qual que é o maior privilégio, pensa aqui comigo, da classe média brasileira? É ter acesso ao estudo, correto? É ter acesso ao capital cultural. E aí, na hora que E são você os tem, primeiros que criticam, né? Mas os exatamente, filhos estão na universidade, exato, mas aí né? você pensa uma coisa comigo, antes não se criticava a universidade, Ah, tá? Qual se critica hoje, onde hoje fala assim, ah, universidade pública mas isso federal. nasceu de Bolsonaro, essas críticas da universidade, nasceu dele. Exatamente. E principalmente por conta das políticas públicas de inserção de pessoas, né, entre aspas, marginalizadas, excluídas na universidade. E Ou na dois filhos universidade, deles, o na Flávio universidade e pública. E o o Eduardo, Eduardo. Pois sim, é, né? formados em Direito pela Federal do Rio de Janeiro, E né? mamaram e mamam no sistema até hoje, Exato. no Estado. É uma família, é o que você falou para mim outro dia no privado, é uma família que nunca trabalhou, cara. Nunca, nunca, nunca. Então, o que que o cara faz? O cara entra, ele foi, assim, a história do Jair Bolsonaro é um negócio absurdo. Ele foi expulso do exército porque quis colocar uma bomba no quartel, né, para aumentar lá o salário dos soldados lá, sei lá. E é o que aconteceu. Ele acaba sendo expulso do exército e um cara viu nele um potencial candidato a vereador. Ele vira vereador e, posteriormente, ele fica 27 anos no Congresso Nacional. Coloca todos os filhos na política, todos os filhos na política, e Todos. vem falar que é contra a mamata, vem falar que é contra a corrupção, vem arrotar a moralidade, né? Então, assim, o que que acontece? Muito da falta de Eu só consciência de pergunto, classe. interrompendo, eu só pergunto, me desculpa Imagina, interromper, eu imagina. só pergunto se a gente invertesse, se fosse os filhos de Lula. E se fosse Imagina, Lula? Hã? É só imagina, mudar o nome, né? Lula Bolsonaro. Se fosse os imagina. filhos de Lula, todos no poder. Com empresas, com Exato. imóvel de mais de 6 milhões de reais, Sim, tivesse nos Estados Unidos conspirando contra o país. Ah, é difícil, né, cara? exatamente. Entregando Difícil. nossas É o ódio, riquezas lá né? pro É o cara. ódio. O ódio faz com que você não pense. E quando você Exato, não quer pensar, exato. E esse ódio, na verdade, ele, ele foi cultivado, né, desde 2000. Olha, na verdade, Paulo, se for parar para pensar, assim, se for fazer uma análise da história recente,
eu acho que isso começa quando Aécio Neves não aceita a derrota para Dilma Rousseff em 2014. Eu acho que ali começou mesmo, ali estava o ovo da serpente, você entendeu? Porque depois, com a eleição da Dilma Rousseff, você tem, né, esse PT que nunca foi revolucionário, mas sempre buscou administrar o capitalismo periférico do Brasil, né? Isso é Tentando um agradar fato. os dois lados, né? Perfeito, Paulo. Uma política de conciliação de classes, né? Porque lembre-se que o Lula, em 2002, ele é eleito, e um dos fatores para ele ter sido eleito, ele coloca como vice o José Alencar, que é um representante aí, Do né, da PL. burguesia brasileira. Ele vem como Lulinha Paz e Amor, Que e era outro assim, PL também, né, nessa época, né? exato, era outro PL, perfeito. Não era assim, se hoje você fala PL, você associa ele diretamente ao fascismo, Ah, né? Hoje em dia, a intolerância, a perseguição, né? Você pega, por exemplo, qual que é a proposta de Nicolas Ferreira, cara? Como é que esse cara vai bombar? Ele vai ficar atacando pessoas trans em banheiro e viralizando com vídeo no TikTok. Ele não tem uma única proposta. É tudo assim, sempre pautado nessa questão e do quando é pânico de moral. interesse do povo, ele critica, que foi a do gás, que eu vi um vídeo ele criticando. Perfeito. Ele foi contra o gás do povo. Ele é contra o fim da escala 6 A por cesta 1. básica, Exatamente, exatamente. Esses caras, eles se apegam no pânico moral, você entendeu? No isso, pânico pânico moral. moral, isso. Então, esse pânico moral, ele vai funcionar como? Olha, a esquerda, ela é a favor das pautas identitárias. Só que eles não vão falar assim, né? Eles vão falar o seguinte: se você votar na esquerda, vai ter banheiro unissex na escola. Você entendeu? Se você votar na esquerda, o aborto vai ser legalizado, as drogas vão ser liberadas, as igrejas vão ser fechadas. Esse pânico moral, esse terrorismo todo, é uma coisa que a esquerda não aprendeu a lidar, a debater isso nas redes sociais com Com mais assim, clareza, objetividade. isso, perfeito, com mais clareza. A gente não aprendeu a devolver Na isso. linguagem que a população, ainda não aprendemos, na linguagem que a população Isso, cara. precisa. Isso Isso, mesmo. isso. A gente não faz vídeo em TikTok, corte, né? Vídeo de corte em TikTok. A gente fica debatendo numa live no Instagram, por exemplo. A gente É. fica fazendo vídeos no YouTube ou fazendo o meu Para quem pobrecast lá. tiver interesse, ir lá buscar, Exato, tentar entender, né? exato. Ó o que Mark disse, ó, proposta do Nicolas, executar pessoas trans, escravizar pobres e matar mulheres. Simples assim, né? É a única proposta que um sujeito execrável como esse tem. Por quê? Porque se pauta no pânico moral, né? Inclusive, eu até vi uma questão que é importante que a gente entender assim, né? Essa é um fenômeno que a gente chama de espetacularização da política, né, Paulo? Não há profundidade, né? Olha aqui, ó, a Tamires. Tamires, um beijo para você, viu, Tamires? Adoro a Tamires. Tamires é uma professora de geografia, Paulo, maravilhosa. Foi sendo alimentado um sentimento de liberdade, né? Liberdade entre aspas, ó. Liberdade de misoginia, transfobia e racismo. E de valorização de valores da tal família tradicional brasileira. É a liberdade para você exercer os seus preconceitos, né? E aí o cara se identifica. Acho É, que essa é a grande questão, é. né? Porque Então o cara ele se revela sente... o pior que o ser humano tem, né? Esse Exato, saudosismo, né? exato, exato. Sabe por quê? Ele revelou, ele fez com que a gente conhecesse muita gente do nosso convívio, né, Nem me Paulo? fale, nem me fale. Você não rompeu com muita gente? Você não se Muita assustou gente, com muita gente? muita Eu gente. também, Me assustei com entendeu? muita gente. E o que eu tô mais assustado hoje foi um vídeo até de um deputado que eu vi hoje assisti, que ele era do PL, saiu, acho que ele saiu do PL, que era odiava Lula e hoje ele tá mais moderado. E foi o que ele falou, são os evangélicos. Otone de Paula, Assim, eu acho que é o deputado. cara, eu acho que é ele mesmo. A classe evangélica. Por quê? Porque a classe evangélica é a classe alienada, ignorante. Hum, Não hum, estuda, não lê. Eu não estou generalizando, obviamente. sim, Mas sim. trazendo dentro dessa densa desigualdade estrutural de acesso a uma boa educação. Que está Uhum. nas favelas, onde a esquerda também não está, viu? Onde a esquerda Não, também não está mais, que é exato, outro exato. problema. Então, a extrema está lá dizendo o que eles querem ouvir. E a esquerda
Já era. A gente Teve está enfrentando esse problema aqui muito grave, isso aqui, essa ausência da base, né? Perdeu suas raízes. O PT do início dos anos 80 e final dos anos 90 não existe mais. O que eu consigo enxergar uma luz é no PSOL, porque aqui, pelo menos no meu estado, o PSOL vem trabalhando nas comunidades, certo. conversando com os trabalhadores. Pelo menos aqui na minha região, por exemplo, aqui no estado, o PT está aliado com o neoliberal e a gente está assim, e agora? Vamos votar em quem? Porque a gente não queria esse cara. E não tem ninguém da Uhum. esquerda para votar para governo nem para deputado. Então, vamos fazer o quê? Entende? A gente está aqui no estado. Na verdade, boa parte do Nordeste, se não for todo o Nordeste, a gente está Uhum. sem referência mesmo. Essa política de conciliação de classes, né? Essa é a grande questão, porque assim, administrar esse capitalismo periférico nosso, ao mesmo tempo que você garante políticas públicas e tenta manter a institucionalidade para não ser derrubado, igual Dilma Rousseff foi, você acaba tendo que ceder e dialogar muitas vezes com gente que, em via de regra, gostaria de te ver preso, gostaria de te ver morto, gostaria de te ver Eliminado. eliminado, Né? não é? Essa é a grande questão. Porque a Mas ideia é eu essa. acho que Agora, dentro dessa questão, né, que a gente está falando, dessa questão da consciência de classe, você acha que as redes sociais ajudam muito nisso mesmo? Dessa olha, ausência da consciência de classe? eu acho que eu acho que assim as pessoas elas acabam abraçando determinadas narrativas nas redes sociais e não se identificam com a real classe a qual pertencem, né? Então, por exemplo, quando você vê um vídeo de um coach falando de Nem me fale. empreendedorismo e falando que todo É mundo só tem as mesmas querer. é só querer que todo mundo tenha as mesmas 24 horas e etc, etc. Eu acho que o grande problema, quando a gente pensa nisso, é que se o cara ele cai nessa bolha, né, de que ele não é um trabalhador, mas ele é um empreendedor, de que ele precisa única e exclusivamente para prosperar, todo mundo tem as mesmas 24 horas, etc, etc, ele vai criminalizar direitos trabalhistas, ele vai criminalizar ele O vai sindicato. o sindicato, ele não vai se ver, ele não se identifica como CLT. Ele fala, imagina eu CLT. Outro dia mesmo num Uber, o cara falou para mim isso, sabe? Ele falou assim, não, eu sou liberal, eu não sou CLT, eu sou empreendedor. Eu falei, ó, se você fosse liberal de fato, você acertaria o preço da corrida comigo. A essência do liberalismo seria essa. Eu É, falei, só que o isso. preço da corrida está sendo dado pelo algoritmo de um É. aplicativo. E esse aplicativo é de uma corporação bilionária que tem um Fora daqui. CEO fora daqui, etc, etc, etc. Então, acho que as redes sociais, ô Paulo, elas acabam muitas vezes fazendo com que a pessoa não se identifique como pertencente à classe que ela é. Entende? Olha aqui, a Erika mandou pra gente, ó. Conhecem o burro do Pavanato? Você conhece esse cara, Paulo, Pavanato? Pavanato. Eu O lembro desse Pavanato, nome, só ver a imagem aqui. Pode falar, Pavanato. Mas já ouvi falar. Pavanato é um vereador de São Paulo, né? É Que um, fez um sucesso. branquinho que Isso, ganhou recentemente, né? Sei quem é. isso. E que fez sucesso enchendo o saco de estudante em universidade pública. Ele mesmo, lembrei dele, eu Entendeu? vi um vídeo dele recente. Ó, Pois é, mas é como dizer, quem ele outro representa, transfóbico né? baba-ovo do PL, que fica levando. Sabe o que ele faz? Ele ia debater com o Glauber Rocha. Glauber Rocha não, Glauber Rocha é cineasta. Glauber Braga, do PSOL. Só que aí, no programa, né, lá no podcast, ele pediu para que as perguntas fossem enviadas para o assessor dele antes, para que eles combinassem as perguntas. Ah, aí não E vale, né? ele fica levando um feto de plástico, um feto de brinquedo, para falar sobre O aborto? aborto. É o pânico moral, cara. É um É. sujeito, é uma piada de mau gosto mesmo. Né? Tamires, ó. Não sei se ajuda, mas intensifica a reação. Tudo fica muito mais intenso na internet e com isso a consciência de classe vai para o ralo. Exatamente. Exatamente. Na verdade, o que acontece? O debate ele não se aprofunda, né, Paulo?
Mas E, não tem como, não tem como. É muito difícil ele se aprofundar, Rogério, porque assim, quem está na rua, como você mesmo está na rua, é hábito meu dialogar com as pessoas com onde eu chego, né? Então eu sou muito uhum, introvertido. Então esses dias eu segui com a operadora de caixa e a Janaína, que de uma grande empresa de atacado. E aí eu perguntei a ela, você está sabendo? Eu vi a cara dela de cansada, né? E eu conheço quem trabalha em supermercado é um dos mais exaustivos trabalhos que existem, né? Em escala de uhum. jornada. Ela, não estou sabendo, não. Mas o que é que você acha da redução da escala celular? Ah, eu acho ótimo. Aí eu perguntei, quantas horas são para você, quantas horas você leva para sair de casa para chegar no trabalho? Ela disse, para eu não perder o ônibus, tenho todo o ritual de me arrumar até ir para o ponto do ônibus chegar no trabalho, 2 horas. Eu disse, caramba, para você entrar que horas? 6h40. Então você, 5 horas, sai de casa. Bora lá. E para voltar, ela mais 2 horas para voltar quando eu não perco o ônibus para chegar no bairro. E qual o dia que você descansa? Dá para ir no médico? Dá para sair com a família? Ela disse não. Entende? Uhum. Mas ela não tem acesso a essa informação. Porque ela Sim, não tem tempo, cara. é o dia da exaustão, né? É o O dia da único dia exaustão. do. Não, não, não o que E aí ela não fazer. participa da política. Exatamente, exatamente. E aí, sabe o que acontece? Quando você fala sobre reduzir a escala 6 por um, é para que você dê tempo dessas pessoas, da classe trabalhadora, exercer as potencialidades que ela tem na sua vida, né? Ler um livro, escutar uma música, dar um Até passeio com o empreender, filho, né? até empreender, Ganhar um dinheiro exato. extra. Exato. Se eu quiser, sei lá, né, de repente vender alguma coisa, ou fazer um doce, um bolo de potes, enfim, aqui a gente está viajando. Mas assim, é muito triste quando você vê mais o seu chefe do que os seus filhos, né? Do que quando você passa mais tempo no trabalho do que no ambiente da sua casa, né? Mark escreveu aqui, ó, o desgraçadinho, ele se referindo a Pavanato. O desgraçadinho fica gravando vídeo para o Twitter, indo em federais e chamando geral de comunista. É isso, né? Na verdade, é uma coisa rasa, né? Para deixar mais intenso o debate. Na verdade, não tem debate, tem único e É. exclusivamente um ataque, né? Agora, ô, Rogério, qual é o primeiro passo para entender o próprio lugar na sociedade? Nossa, eu acredito que consciência de classe é algo que para a gente a gente tem que pensar assim, ó, pelo menos é o que eu gosto de, né, de falar com as pessoas que eu converso assim quando eu abordo isso, né? Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo você sobreviveria, entendeu? E aí se o cara fala, olha, eu não duraria um mês, então, bom, então você sabe a qual classe você pertence. E uma outra coisa também que eu sempre falo, né, assim, em conversa, principalmente com os meus alunos e tal, falo assim, ó, fala uma profissão que dá dinheiro. Ah, uma profissão que dá dinheiro é medicina, né? De fato, dá dinheiro. Se você for trabalhar no hospital particular, dependendo do cargo que você exerce, você vai tirar 50 mil reais por mês. Só que veja bem, é um salarião perto da realidade do povo brasileiro, onde o salário mínimo é em torno de 1.500 reais. Só que 50 mil reais você não compra um vestido da Dior, você não compra um Rolex, né? E tem gente que compra isso assim, sem nem titubear. Então, essas pessoas que estão no topo do topo do topo da pirâmide, em via de regra, que compram, né, essas coisas sem titubear, elas pertencem à verdadeira elite econômica do Brasil, né? E se a gente não pertence a isso, a gente é trabalhador, né? E a classe trabalhadora, por mais que você tenha um patrimônio, pensa, sei lá, um patrimônio de, sei lá, 5 milhões de reais, uma casa excelente, e etc, etc, e consiga viajar e tal, as leis trabalhistas, elas valem para qualquer profissão, seja ela a de um engenheiro, médico, advogado, ou de quem trabalha na manutenção, na faxina, etc, etc. Eu acho que a grande questão do pertencimento, do reconhecimento, melhor dizendo, está associado ao pertencimento, né? Em que lugar que você está? Quanto tempo você conseguiria sobreviver se você parasse de trabalhar?
né? E quem são os maiores interessados, na verdade, em te manter sob essas condições? Entende? Eu acho que essa é a grande questão. Você, não sei se você pode concordar comigo, mas você acha que para mim, eu percebo que para mim é uma das maiores falhas do PT ou do próprio Perfeito. governo Lula de não ter criado essa política de consciência de classe, porque Sim, ela sem deu dúvida. acesso, mas Sim, ela não deu consciência de classe sim. Na para verdade, o que o que você trabalhador, para o fez? pobre. Você possibilitou que ele tivesse um carro, né? Que ele pudesse financiar um automóvel, que ele pudesse, de repente, viajar, que ele pudesse até mesmo financiar um imóvel, Comprar uma mas geladeira nova. Eu lembro que no governo de Dilma passaram-se vários anos uma isenção, era IPI, se eu não me engano, sobre os eletros brancos. Eu lembro isso. como hoje, que na época, na economia, foi um boom de eletros brancos, de geladeira, ar-condicionado, fogão. Eu lembro que minha mãe, na época, entrou nessa onda aí de comprar parcelado em, Exato. altas, em várias parcelas. Aham. Olha aí, tá, cara. Foi outra coisa aí, uma coisa muito importante, porque o pobre pode ter uma geladeira, um freezer, um fogão, uma TV, Isso. ar-condicionado. Eu tô errado, mas eu acho que teve essa política interna de Teve, isenção teve de a impostos sobre isenção, produtos brancos. Não foi, a isenção do IPI, né? isenção do TI. Isso mesmo. Imposto do Produto Industrializado, que é principalmente aquilo que eles chamam de linha branca na indústria. Isso, linha branca. Eu acho que até para fomentar a indústria interna, né? Exatamente, você vai, porque assim, Brasil é um país que só vai dar certo se você tiver, se o povo estiver consumindo. Se o povo está consumindo, você dinamiza a economia, né? Se o pobre tem dinheiro, o que que ele vai fazer? Ele vai gastar, tá? Ele vai gastar, ele vai gerar, ele vai garantir diretamente o emprego de alguém, indiretamente o emprego de quem forneceu, mais É indiretamente de quem efeito cadeia, né? fabricou. É uma cadeia produtiva, né? E isso, na real, é interessante porque essa é a essência de um regime liberal, né? Só que o PT, ele tenta administrar esse capitalismo periférico ao mesmo tempo em que, né, cria política de conciliação de Eu vou classes. usar uma E aí, palavra que fica, parece muito chula ou pejorativa, mas eu vejo o Lula como um capataz bonzinho. É aquele entendi. que é aquele que agrada os donos, os grandes fazendeiros, né? Os donos das Aham, propriedades, e depois ele vai lá na senzala, leva um colchãozinho, um resto de sopa, sem aham, provocar ira ou sem deixar o dono saber. Eu vejo ele nesse papel. Eu estou usando pode haver outras interpretações, mas uhum, ele só consegue essa governabilidade primeiro porque ele sabe dialogar, né? O cara é exato, extremamente exato. admiro demais É um ele. estadista, né? Ele sabe estar em todos os campos, né? Dialogar Uhum, politicamente. Eu lembro quando você falou, né, que o PSDB e o PT já andaram uhum. muito tempo junto, né? Lá no Sim, início, estiveram no depois mesmo, a ditadura, né? Então, no essa é mesmo. democracia, né? Exato, lutaram pela redemocratização, né? Estiveram no Então, mesmo espectro político. então, uma sociedade sem consciência de classe é mais fácil de manipular. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Até porque, assim, quando a gente para pensar no que é essa consciência de classe, né? Muita gente critica o PT dizendo que as raízes da desigualdade elas estão na herança de um Estado corrupto. Mas as raízes da desigualdade no Brasil estão na escravidão. E, querendo ou não, essas políticas públicas do PT de reparação histórica incomodaram muita gente A que não burguesia. aceita. Exato, que não aceita. Sabe Como por dizia quê? Cazuza, a burguesia fede, a burguesia Exato, quer ficar rica. Enquanto houver exato, burguesia, não vai haver poesia. exato, exatamente. E quando a gente fala sobre essa questão dessa crítica que a burguesia faz, né? Você fala assim, teve gente que teve uma pequena ascensão de classe, mas não se vê mais como pertencente à classe trabalhadora. Ah, Passa a é verdade. mimetizar, né? É um mimetismo social, é um termo sociológico, né? Mimetismo social. Passa a imitar, né? A, a, o opressor, entendeu?
E é aquilo que a gente falou de Paulo Freire, né, outro dia. Se a gente não é educado para a liberdade, o maior desejo do oprimido é um dia tornar-se um opressor, né? E o cara não se vê mais, Paulo, não se vê mais como pertencente a uma classe oprimida. Ele vai querer ser o opressor, entendeu? Cara, que papo maravilhoso, que é tão esclarecedor. É como diz, o conhecimento liberta. Mas Muito obrigado. as pessoas usam o João, não sei qual é, nem vou acertar aqui e dizer, mas assim, João e 23. conhecereis a verdade, E a verdade vos e a libertará. verdade vos libertará. Que Né? verdade, né? Que verdade. A Que legal. verdade é a partir das experiências de históricos, de dados. Eu lembrei agora de duas coisas importantes que a gente não falou aqui, né, quando as pessoas fazem críticas ao governo do PT. Eu pensei até que você ia falar sobre isso, porque criou-se um ódio com Bolsa Família, com a pobreza, Aham. não sei o que, não sei o que lá, Uhum. e que o PT favorece os pobres. Eu lembro que você, que é um cara extremamente viajado, vai me responder isso, que foi no governo Lula que os bancos mais faturaram no início dos anos 2000. Foi no governo Exatamente. Lula, né? Mais Exatamente. faturaram. Então a gente tem o agro aí faturando. Inclusive vi Aham. hoje um coach aí falando que os investidores voltaram para o Brasil agora, estão investindo no Sim, Brasil e estão lucrando. Então como assim? Que Brasil é exatamente. esse? Entende? Essa Porque eles burguesia gostam desse voltou. campo, né, de você manter uma política interna Aham. equilibrada, né? Então, assim, você tem uma política que, como está os Estados Unidos, insegura, né? E nem quero Aham. entrar nesse mérito lá, mas, assim, eu acho que essa questão da consciência de classe, ela deve ser reconstruída, ou se não Uhum. reconstruída, mas a gente construir isso a gente só se constrói, eu acredito, muito a partir da educação. Eu vejo que as Uhum. pessoas falam muito que a educação é uma doutrina. É uma doutrina, mas é uma doutrina de libertação. Sem Não é dúvida. uma doutrina que você está levando para lá para catequizar, no sentido de você Uhum. obrigá-lo. É ele interpretar. Como você Sim, mesmo disse, se bate uma pandemia agora, quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar, né? exato. Essa é a Exato. decisão. Aí você vai dizer se você é trabalhador ou se você é herdeiro, né? E se tratando da Uhum. nossa da história do nosso país, enfim. Qual o recado que Uhum. você deixa, Rogério, para a galera que assistiu a gente? E para eles primeiro bate-papo, eu quero que esse seja o primeiro de De outros e que a muitos. gente faça uma agenda e pensei até em dar um nome, Filosofia com Café. Legal, legal, ótimo, ótimo. Eu só tenho a agradecer a você, viu, Paulo, pelo convite, por me ajudar aí a divulgar Sim, claro. o podcast, né, o nosso humilde pobrecast aí no Nosso seu, humilde pobrecast. aí no Você fala Voz, né? reverberar, compartilhe, ajuda a Isso, reverberar. isso, reverbere, O que é compartilhe. reverberar? Reverberar é espalhar a mensagem, né? Ah, É tá. espalhar Você a falou as mensagem. palavras difíceis lá, esse homem é viajar. Eu Imagina. tenho outra curiosidade. Você leu realmente esses livros todos que estavam atrás de você naquele vídeo que eu assisti? Cara, você lê muito, né? Eu leio bastante, né, Você é Paulo? Porque viciado. eu sou. Leitura para mim é vício, né? Eu gosto muito, muito, muito. Eu leio assim, no Mas como mínimo. proletariado, como é que você consegue ler tanto, cara? Não dá tempo. Eu ando muito de transporte público, né? Eu ando muito Ah, de sim. ônibus. Então, eu leio bastante nesses meus deslocamentos de uma cidade para outra, né? E às vezes assim, sozinho mesmo, né? Às vezes no quarto de hotel onde eu fico e tal, eu acabo lendo, eu acabo nem ligando TV ou tal. Eu estou com o celular aqui hoje porque a gente está conversando, né? E também porque você tem me incentivado a gravar mais vídeos, a postar mais coisas, né? Sim, sim. Então, Você é muito bom, cara. Você é muito muito bom. obrigado. Muito Porque eu tô dizendo obrigado. assim, eu falo aqui na página, no Vozes, eu vejo outras Uhum. pessoas que fazem um trabalho bom que eu fico assim, eu vou falar o que ela tá falando. Aí às vezes, não faz sentido, ela já tá falando. Então eu não vou fazer. Marca Uhum. aí colaboração, porque o que você já tá falando, não vou ter que ter trabalho para ainda ter que produzir, para ter que fazer outro vídeo. Sim, Se você já tá colocando aí outras pessoas que estão no meu círculo, vão conhecer o seu trabalho. E aí a gente certo. vai aumentando, né?
E Legal. reverberando. Reverberando, reverberando. Eu só tenho a agradecer a você por você estar me ajudando Sim, a divulgar o trabalho. sim. É um grande prazer, é uma honra estar aqui Uhum. nessa conversa com você. Ao pessoal que nos ouviu aí, né? Um abraço para todo mundo que contribuiu para nossa conversa. Eu só peço uma coisa, não morra. Não Ah, não, morra. pode deixar. E se Permanecerei. morrer, deixe as Ah, fitas gravadas para não, depois publicar. permanecerei. Vou tentar viver, vou tentar permanecer Porque vivo. eu acredito assim, sai um episódio, por exemplo, você traz todas as temáticas. Agora teve uma lá que eu acho que seria interessante depois você abordar sobre essa cristianização da fé, que é a fé Uhum, messiânica hoje, né? E você tem coach uhum, messiânico. E essa uhum. influência, ela está crescendo no Brasil. Porque Sim, hoje as sim. pessoas elas estão tão desesperadas e inconformadas com a situação de vida que elas estão buscando na fé. E eles Uhum, usam esses coaches, eles usam instrumentos estratégicos para trabalhar o uhum. subconsciente. Né? É o que Sim. o pastor Silas Malafaia faz. Inclusive, falando em Silas Malafaia, cara, até uma influência, por isso que eu estou pedindo para você se aprofundar nisso. O Edir Macedo, eu estou esperando uma amiga me mandar a capa desse jornal. Ele entregou nas igrejas dele, falando contra a escala 6x1. Você tem noção do perigo que é isso? Hum, Entendeu? perigosíssimo. Entregou nas A igrejas. igreja, Então, o púlpito, né, onde era para você passar a mensagem de Cristo, né, que é uma coisa tão revolucionária, uma coisa tão subversiva, está sendo utilizado para os piores projetos, né? Para projetos projetos, pessoais, né? né, projetos pessoais e para a consolidação do poder neoliberal, né? Sim. Isso tem sido um perigo para a gente. Mas a gente está aqui. A gente está aí, eu agradeço imensamente pelo convite, eu espero que a gente faça isso mais vezes, entendeu? Sim. Sempre que você quiser, sempre que a gente puder. Vamos. Tá? Qual é o episódio que você vai publicar hoje? Hoje eu quero publicar um Você publicou um episódio, hoje de manhã cedo que eu já ouvi sobre Flávio Bolsonaro. então, inclusive mandei para você, né? Eu Eu mandei para ouvi você em todinho primeira na mão. estrada. Todinho. Mandei para você em primeira mão. Espero que você É. tenha gostado. Eu, Inclusive, você eu, falou eu- que. foi excelente. A única coisa que foi que eu lhe perguntei no áudio, né? Não, não, Uhum. deixa pra lá, depois a gente conversa. Mas a questão é, o que eu fico pensando, Rogério, como pode uma pessoa dessa estar em segundo lugar? Como pode? Pô, Porque a gente tem outros políticos extraordinários, sim, cara. Vou dizer aqui, sim, olha, se não tivesse Lula, a gente tem Simone Tebet, a gente sim. teria, né, se o cara não tivesse sido burro, o Ciro O Gomes. Ciro Mas o cara foi Gomes. muito burro, o cara tá cagando agora, não sei, ele não tá bem psicologicamente. Porque era um cara que eu Sim, via, que eu conversei até com um amigo meu, dizendo, cara, se ele tivesse engolido o egoísmo e tivesse sido mais estratégico isso. político, ele tinha apoiado o Lula, tinha entrado no Sim, governo Lula como ministro, feito o nome dele, criado acordos internos para lançar o nome exato. dele. Mas o cara Exato. não cagou e tá aí agora essa O decepção. problema dele é a síndrome de protagonista, né? É, isso Ele não mesmo. aceitou o fato de não, não ser o protagonista. Essa é a grande questão. Mas seria um ótimo nome também se não tivesse se perdido, né? É. Mas eu vejo que a figura do Flávio Bolsonaro tem muito a ver com o bolsonarismo enquanto uma seita, né? Eu acho que o fato do Jair ter passado o bastão para o filho e ele ter abraçado isso, e a burguesia ter escolhido o seu candidato já, né? A imprensa ter escolhido o seu candidato, tá colocando ele como Flávio, né? Para desvincular o sobrenome dele, igual a gente fala no podcast, né? Eu Eles acho que querem isso. popularizar uma pessoa que não tem popularidade igual a Lula, né? Mas, Exatamente. mas uma pergunta aqui, só para a gente encerrar, Uhum. de Flávio Bolsonaro você falando, é, eu custo a só pensar, se ele perder, ele não é mais senador, a eleição? Se ele perde, ele não volta mais para o Senado, porque ele tem que abdicar do mandato para sair candidato. Pronto, então eu acredito que esse ano vai ser o ano da gente enterrar o bolsonarismo, a família Bolsonaro, porque ele não se Olha, elege, Eduardo Bolsonaro não é mais uhum, candidato, o uhum, Carlos Bolsonaro, eu estava lendo algumas matérias, que lá está dividido porque ele foi para uhum. outro lugar, né, para se eleger, né? Que ele é Sim, outro sim. também que está correndo o risco de não se eleger para deputado ou Olha, vereador, não me recordo.
Também. Oxalá, Então, viu? eu acredito que esse ano a gente enterra essa família. Oxalá, Eu tô viu? nessa torcida. Eu não aguento mais, E, cara. Eu não aguento mais. Não que aguento. isso aconteça, porque a gente tá nisso faz um bom tempo já, né? E a nossa É, saúde mental tá indo pro saco por causa é. disso, né? Mas política também é isso, né? É fase, né? A política é dinâmica, né? Só que Também a é isso. única pessoa na história desse país que conseguiu sobreviver e ser protagonista é inacreditável. Lula é inacreditável. Lula é inacreditável. É Não tem incrível, condições, né? cara. É Quando alguém vem incrível. falar, eu pego assim, Lula é ladrão, eu disse, mas roubou o quê? É, Não, mas eu pensei, sim, mas roubou o quê? Faz o é, seguinte, se ele é ladrão, ele é tão ruim assim, tente ser presidente 3 vezes no Brasil. Se você conseguir, exatamente. você consegue ser melhor que ele. Exatamente. Não é? Exatamente. Enfim. Exatamente. Que bom, né? Estamos conversando aqui numa bolha, mas vamos ampliar essa bolha, né? Vamos atingir mais gente. Esse aqui é só Para o atingir mais começo. gente, né? Esse aqui é só o Pessoal, começo. eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, é uma aula. Da próxima, eu vou ficar Imagina, mais calado para ouvir mais você, para imagina. A gente, gente tem que para trocar gente ideia. falar mais isso e estar mais presente. Eu juro a você, eu não lembro a época que eu fiz uma live. Por É causa de mesmo? tempo, agendamento. Tem muito tempo. E essa é a minha primeira live, 2026. Eu estava fazendo podcast, mas eu estava sem tempo aí. Aham. Locomoção, agenda, se arrumar, então, rapaz, é a melhor live que a gente faz. Depois eu Mas vamos gravo a fazer live, mais. pego o áudio, mando para você e depois bota aí Uhum. no YouTube. E, bom, vamos No nosso ampliar essas podcast. vozes. Vamos, vamos. É uma honra. Muito obrigado mesmo por você ter me chamado aí para fazer O essa pessoal está live. agradecendo aí, o pessoal, viu, aí? Oh, legal. Galera, muito obrigado. Gabriel, Flores, Vanessa, Érica, a Cibele, Mark Ratão. Esse Mark você tem que conhecer, ele é uma figuraça. É. E Filho de quem? De todo Karl mundo que tá Marx? aí. Não, ele é, ó, quero mais, ó. É uma figura muito do bem. Érica Que bom. também, Gabriel Garcia Flores, a Tamires, uma professora de geografia maravilhosa. Muito obrigado aí a todo mundo. Paulo, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Valeu? E a gente vai fazer isso mais vezes. Tá bom? Valeu, valeu. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau.